neste dia da Bíblia? Quantos têm a Bíblia? Eu tenho dito repetidas vezes aos queridos que todas as vezes que vocês vierem à casa do Senhor, vocês tragam a palavra do Senhor, estejam acompanhando a exposição desta palavra, para o benefício seu. Se você vem para a casa do Senhor e você só me olha enquanto prego, provavelmente você não faz progresso nenhum, você não avança, entra ano, sai ano, você fica no mesmo patamar que você está. Se você está interessado, anotando, escrevendo, acompanhando, com certeza você vai avançar no final do ano. Nós chegamos na 45ª exposição e vamos abrir o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Então eu te chamo para abrir na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, 4º capítulo, Filipenses 4. Nós vamos considerar nesta manhã os 3 primeiros versículos. Eu leio da Ara, acompanha na tua tradução comigo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Marca na tua Bíblia, escreve, risca embaixo, permanecei firmes no Senhor. A tua tradução pode variar um pouquinho, mas vai dizer alguma coisa próximo disso. Permaneçam firmes, ou ficai firme, vai dizer alguma coisa muito próximo disso. Risca embaixo, permanecei firmes no Senhor. 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pai querido, fala agora aos nossos corações. Repreendemos toda atividade satânica que visa nos distrair e evitar com que entendamos a tua palavra. Queremos que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que ela faça a diferença, que nós possamos compreendê-la e aplicá-la. Dai-nos luz, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vocês notaram que a primeira palavra no texto é a conjunção conclusiva portanto. Portanto. A palavra faz referência à palavra portanto, algumas traduções pois, outras consequentemente, é a mesma coisa. A palavra portanto faz referência ao que Paulo acabou de dizer, a seção que vai do 3:17 a 21. Ele diz o que nesta seção que vai de 3:17 a 21, acompanha comigo. A fim de ter o mesmo alvo de vida que ele, Paulo, tinha, tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, 3:14, Paulo se coloca como modelo a quem todos nós devemos imitar, versículo 17. Além disso, ele também apresenta modelos que nós não devemos imitar, que são os inimigos da cruz. Esses inimigos da cruz, esses falsos pastores, diz ele no versículo 19, estavam destinados à perdição, o Deus deles era os seus apetites, eles se gabavam de coisas que deveriam ter vergonha e tinham só interesse neste mundo. Versículo 19. Versículo 20, em marcante contraste, os verdadeiros crentes têm o coração no céu e ansiosamente aguardam o retorno de Jesus. Ele, Jesus, 21, transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao corpo de sua glória, segundo o seu grande poder. Portanto, permaneçam firmes, que ele disse aí, permaneçam firmes. Existe um futuro maravilhoso reservado nos céus para os verdadeiros crentes.
Os nomes deles estão escritos no livro da vida. Portanto, permanecei firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Existem ameaças para que a gente chegue lá. E as ameaças, como eu acabei de citar e vou ainda uma vez torná-las claras, são 4. São 4 as ameaças dos inimigos da cruz, contra as quais você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer firme contra as ameaças. Elas são, primeiro, dos sofisticados pastores, que parecem inteligentes, parecem amorosos, parecem modernos, parecem eloquentes, mas o futuro deles é a perdição. 19a. Eles não têm seus nomes escritos no livro da vida. Segundo, esses inimigos da cruz, que representam uma séria ameaça para que você chegue no céu e se torne santo, eles têm um estilo de vida confortável. Eles ensinam que você deve viver relaxadamente neste mundo. Você não precisa ter controle próprio. Você não precisa crucificar a carne. Você pode comer e beber à vontade. Você pode ser escravo de seus apetites e desejos. 3b. Não sigam os ensinos deles. Permanecei firme, diz Paulo. 3:19c. Esses inimigos da cruz, esses pastores, defendem práticas pecaminosas, como, por exemplo, em termos atuais, lesbianismo, aborto, maconha, casamento gay, transgenderismo, pedofilia, fornicação, cocaína e práticas como essas, práticas que eles deveriam ter vergonha. Eles deveriam ter vergonha disso. Mas ao contrário, diz Paulo, a glória deles está na sua infâmia. Parte C, 3, parte C. Para eles, a Bíblia precisa ser atualizada. Do contrário, ela se torna tóxica, preconceituosa e fundamentalista. Não sigam os ensinos dele, permanecei firmes no Senhor. Quarto e último, parte D do versículo 3. Parte D, D de dado. Os inimigos da cruz têm a mente voltada para este mundo. Eles têm o desejo de serem aceitos pelo mundo, de serem respeitados intelectual e socialmente. Eles, abre aspas, só se preocupam com as coisas terrenas, diz Paulo. Não sigam os ensinos deles, permanecei firme no Senhor. Em resumo, nós não devemos nos deixar levar por filosofias e novos ensinos que são agradáveis ao mundo, que facilitam a nossa vida, mas destroem o nosso testemunho e impedem o nosso avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 3,14. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor Raik, à luz de tantas mudanças, à luz de tantas pressões ao meu redor, como eu terei forças para permanecer firme no Senhor? De que maneira? Onde eu vou encontrar? Eu tenho tantas pressões na universidade, eu tenho tantas pressões lá no meu trabalho, eu estou circundada de pessoas que discordam de mim, e eu me sinto afogado, eu me sinto só. Como que eu vou permanecer firme? A resposta está na própria expressão, a resposta está na fonte da tua firmeza. É firme no Senhor, não é firme em você. A tua firmeza está no Deus que tu serves. Essa é a fonte da tua firmeza. A tua firmeza não é em ti mesmo, porque nós, por nós mesmos, não temos força. Nós não temos força para permanecer firmes. Quando eu considerava e remoía este firmes no Senhor, me veio um texto paralelo que tem tudo a ver.
deixa um dedo aí em Filipenses e avança um pouquinho, retrocede um pouquinho, quero dizer, na tua Bíblia, para Efésios 6:10. Efésios 6:10. Olha o que Paulo diz em um texto paralelo. Efésios 6:10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos do poder de Deus para nos manter no caminho certo. Não é só uma questão de aceitar Jesus, não, e acabou, não. Nós precisamos do poder de Deus para nos manter no caminho. Um dos grandes segredos da vida cristã é o fato de que é impossível ser um crente sadio na força do braço. Ninguém consegue viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. Daí a importância de buscarmos o Senhor diariamente, não apenas no domingo. Todos nós, eu a começar de mim, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como que eu faço isso de maneira prática, pastor Raik? Como que eu me fortaleço diariamente no Senhor e na força do seu poder? Orando diariamente, cultivando uma vida de oração, lendo a palavra com meu cônjuge ou eu sozinho, jejuando, nos enchendo de Deus por diversas maneiras. Quando você está no carro, coloca louvor. Ao invés de você colocar música que não te edifica, por melhor que seja, coloca um louvor. Você está lá cozinhando lá na sua casa, você está andando, você vai para, coloca o headphone, coloca um louvor. Te enche de Deus, é assim que tu te fortaleces. Ouvindo, eu tenho a prática de ouvir sermões. Quando eu me converti em 1990, dezembro de 1990, pouco tempo depois, eu adquiri, me lembro, uma caixa 120 tapes. Os mais novos não sabem o que é, um cassete. Era um negócio de fita assim. E eu ouvia sermão todo dia de manhã. O meu café da manhã, quando eu acordava, eu ia lá para o banheiro, sermão. E assim eu começava o meu dia. Aquilo transformou a minha vida. E eu continuei, depois que eu fui para o seminário, nos Estados Unidos, eu continuei essa prática. Eu não me confiava que eu ia crescer só ouvindo o professor. Eu ouvia sermão todo dia de manhã. Era uma rotina monástica. Acordou, esvazia a bexiga no banheiro, o sermão era o café da manhã. Ouvi o John MacArthur, ouvi 248 tapes do John MacArthur, de Mateus 1:1 até o fim. Ouvi vários livros, Efésios, Romanos, todo dia de manhã. Aquilo me fortaleceu muito, me ajudou muito para quem estava vindo de uma vida desregrada de pecado, uma vida hipócrita de pecado. Aquilo foi uma força muito grande e me ajudou muito. Você precisa se fortalecer no Senhor, meu irmão, senão você não vai conseguir. Nós só conseguiremos permanecer no Senhor se cultivarmos uma vida de piedade pessoal. Enquanto você não buscar a Deus diariamente, você permanecerá uma criança espiritual, caindo nos mesmos pecados ano após ano. Qual o motivo da maioria dos crentes serem inseguros, birrentos, amantes do dinheiro, murmuradores, escravos dos seus apetites, rancorosos, ciumentos, impuros, brigões e coisas semelhantes? Não se fortalecem no Senhor diariamente. E aqui a ênfase é a palavra diário. Você nunca verá progresso na sua vida cristã se você permanecer apenas um crente domingueiro. Se você fizesse uma refeição no domingo, uma refeição física no domingo, uma refeição, você ia enfraquecer rapidamente. Terça-feira você estava às quedas, talvez chegasse a quarta-feira sem comer, com uma refeição. Vamos dizer que você fizesse duas, uma
refeição física, digo, um prato de comida substancial, domingo e quarta, você ia ficar numa situação, depois de umas 2 semanas, você estava próximo da morte. Assim sobrevivem a maioria dos crentes. Daí, raquítico. O crente está com a injeção na veia, morrendo na UTI, não entende espiritualmente, não entende por quê. Escravizado, triste, derrotado. Por isso você precisa se fortalecer no Senhor diariamente. Não estou dizendo isso para condenar você de modo nenhum, estou dizendo isso para sacudir você, para encorajar você, que você busque essa vida. Essa é a vida cristã. Olha, meu irmão, esse negócio de você vir só domingo, pega, isso é coisa de religioso. Isso é gente religiosa que vem pagar o compromisso, aliviar a consciência aqui na igreja. A gente vem para a igreja para celebrar uma semana de vitória. Aleluia. A gente vem para a igreja porque a semana foi vitória. No meio das lutas, no meio do choro, mas a gente foi vitorioso e Satanás foi envergonhado na vida da gente. A gente vem celebrar a ressurreição domingo. Você não pode viver longe do Senhor durante a semana e esperar que uma refeição dominical me ouvindo vai compensar por tudo. É claro, como eu estou dizendo, eu não estou querendo desmerecer vir à igreja, é importantíssimo vir à igreja. Nós também precisamos da igreja, nós precisamos da comunhão dos santos, nós precisamos estar juntos nessa caminhada para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A busca por Deus de forma pessoal e de forma coletiva são ambas importantes para o nosso crescimento. A busca coletiva, essa busca que a gente está fazendo aqui, foi estabelecida por Jesus para a nossa saúde, para a nossa mútua edificação. Por causa disso, nós precisamos conhecer mais e melhor nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos crescer em amor uns pelos outros. Quanto mais nós nos envolvermos na comunhão da igreja, mais encorajados seremos na caminhada rumo à soberana vocação. Encontrar pessoas com o mesmo objetivo de vida, encontrar e ter comunhão com pessoas que pensam como nós, nos encoraja. Porque a gente vive num ambiente em que a esmagadora maioria discorda de nós. Esse é o ambiente de trabalho, eu penso que 99% dos que estão aqui. Então você precisa encontrar pessoas que pensam como você, que concordam com você, e você faz isso na comunhão dos santos, na igreja do Senhor Jesus, onde você vai aprender a amar o seu irmão, a perdoar o seu irmão. Note as palavras de perdão, carinho e amor de Paulo com a igreja em Filipenses. Olha o versículo 1, olha comigo de novo. Meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, amados. Nós precisamos cultivar esse amor pela companhia dos santos, especialmente quando sabemos que o fim se aproxima. A perseguição aos verdadeiros cristãos é inevitável. Sendo assim, nós vamos necessitar muito uns dos outros. Nós precisamos crescer em amor pelos nossos companheiros de sofrimento por vir. Nenhum crente verdadeiro escapará. Isso não é agradável de ouvir, não, mas é verdade. Se você é um crente, se você é uma filha de Deus verdadeira, você testemunha lá no seu trabalho, na sua vizinhança, você não escapará da perseguição. Como que a gente pode ter essa certeza sombria, pastor? Olha a 2 de Timóteo 3,12. 2 de Timóteo 3,12. O que é que Paulo nos avisa? De fato, alguns que desejam viver piedosamente, é isso que ele diz? De fato, algumas poucas pessoas que desejam viver piedosamente serão perseguidos, é isso que Paulo ensina? O que é que Paulo ensina aí? Todos, panta, todos, o que significa todos? São todos. Todos que querem viver santamente serão perseguidos.
Não há, pastor Rai, que eu não sabia que ser crente era tão difícil. Alô, acorda. Acorda. Todos que desejam viver uma vida santa serão perseguidos. Não necessariamente fisicamente, pode ser, mas serão hostilizados, serão zombados, serão menosprezados, serão perseguidos. É assim a vida cristã. E para que possamos permanecer firmes no Senhor, nós vamos precisar do apoio daqueles que estarão sofrendo conosco. Olha o amor de Paulo pela comunhão dos santos. Olha como é importante a comunhão dos santos. A gente precisa cultivar esse mesmo espírito que a gente vê em Paulo. 1 Tessalonicenses 2, deixa o teu dedo aí em Filipenses e avança um pouco para o fim da Bíblia. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Observe a saudade, o carinho, o amor do apóstolo pelos irmãos. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Olha que espírito lindo. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Oh, oxalá que nós tivéssemos esse mesmo pensamento. André, tu és a minha alegria. Dulcina, tu és a minha alegria. Fernanda, tu és a minha alegria. Já pensou a comunhão que nós teremos aqui? Quem é a nossa alegria? Ele pergunta. Paulo diz, a minha alegria não são as coisas deste mundo. A minha alegria está entre os santos. Que espírito glorioso. Que coisa maravilhosa. Essas palavras não são de alguém que está curtindo férias em Salinas. Essas palavras aqui de alguém que sofreu fome, nudez, castigo, perigo e espada. Mas ele se manteve firme no Senhor até o fim. Como? Através do grande encorajamento dos irmãos, do amor dos irmãos, o apoiando. Porém, note que a comunhão dos santos é seriamente ameaçada por rachas e divisões. Olha o que a gente lê aí no 4:2, acompanha, volta comigo para Filipenses. Olha que a gente descobre aí como que essa comunhão é ameaçada. 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Algumas traduções melhores, que pensem concordemente no Senhor. A NVI diz que vivam em harmonia no Senhor. Vemos aqui duas mulheres na igreja de Filipos, que estavam discordando fortemente entre si, e que causava especial preocupação para Paulo. Nada sabemos sobre essas duas mulheres, pois os nomes delas só aparecem aqui. Tudo que a gente pode ter certeza é que elas eram mulheres importantes na igreja. 4:3, baixa um pouquinho. Trabalharam juntas, se esforçaram juntas comigo no Evangelho. No passado, essas duas mulheres haviam trabalhado juntas, em harmonia, uma com a outra. No passado, essas duas mulheres haviam trabalhado arduamente na obra do Senhor. Elas haviam se esforçado na obra do Evangelho, diz Paulo. Todavia, agora elas estavam em conflitos. Essas duas diaconisas estavam em uma contenda. Esse tipo de situação aqui não é incomum. Uma serva do Senhor que de repente inicia a sua caminhada cristã de forma promissora, mas com o passar do tempo ela se envaidece, começa a se orgulhar. Conheci servo do Senhor que ao assumir uma determinada função, o poder sobre a cabeça, e aí então a tendência é uma série de conflitos, desavenças e disputas. A raiz do problema é sempre a mesma.
e pode ser reduzida a uma palavra: orgulho. O orgulho é a fonte de todos os pecados. Humildade é a marca de Jesus, o orgulho é a marca de Satanás. Quanto mais humilde nós formos, mais parecidos com Cristo. Quanto mais orgulhosos nós formos, mais parecidos com o diabo. Quanto mais orgulhosos nós formos, mais facilmente nos ofendemos. Quanto mais humildes nós formos, maior a capacidade de nos relacionar com outrem sem se ofender. Daqui extraímos uma lição preciosíssima para as nossas vidas. Preste atenção, você pode ter certeza que uma pessoa extremamente orgulhosa é melindrosa. Toda pessoa melindrosa, que vive se ofendendo por tudo, é grandemente orgulhosa. O contrário é verdade também. Uma pessoa que perdoa fácil, uma pessoa que ignora insulto, ofensa, é uma pessoa humilde. E essas mulheres aqui, com certeza, estavam com o coração possuídos por orgulho. A desunião entre Evódia e Síntique era grave, a ponto de Paulo destacá-las publicamente. Lembremos que esta carta seria lida para toda a igreja. Consequentemente, a desavença das duas era de uma magnitude impressionante. Tão sério era que Paulo pede a ajuda de uma pessoa a quem ele chama de fiel companheiro de jugo, para solucionar o problema. 3. Peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. O citado companheiro de jugo pode ser Epafrodito. Provavelmente o cara que escreveu a carta. Paulo não tinha o hábito de escrever, ele ditava a carta e o amanuense escrevia. Então, pode muito bem ser Epafrodito, e também, quase com certeza, quem entregou, quem levou a carta aos Filipenses foi Epafrodito. Então, pode ser que ele esteja convocando Epafrodito para ser um mediador entre essas duas mulheres. Quem sabe, eu fiquei até conjecturando, quem sabe não foi o próprio Epafrodito que leu a carta publicamente quando chegou na igreja em Filipos. O fato é que Paulo coloca um mediador entre as duas. Era necessário que Evódia e Síntique fossem reconciliadas, pois a paz é fundamental para o bem-estar da igreja. Aprendemos aqui, meus irmãos, que a desunião entre nós representa uma ameaça à obra do Senhor no nosso meio. Onde há contenda, brigas, falta de perdão e distanciamento entre os irmãos, o Espírito Santo se ausenta. Então, eu não apenas me prejudico quando eu estou brigado com o irmão, eu prejudico a comunidade. Eu afeto a comunidade. O ambiente da bênção é o ambiente da união, do perdão e do amor. Não é isso que nós aprendemos no Salmo clássico 133, que começa dizendo isso? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, e termina, por que razão? Termina no 3, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção é onde nós estamos unidos, e a distância do Senhor é quando nós estamos desunidos. Quando permanecemos com esse tipo de comportamento, como eu disse, não prejudicamos apenas a nós mesmos, mas também toda a igreja, porque ali o Senhor não ordena a bênção. Notamos ainda no verso 3 que Paulo cita outros colegas de ministério que laboraram, Clemente e demais cooperadores. Não sabemos, não podemos ter certeza se esse Clemente aqui é o autor da primeira e segunda de Clemente, escrita entre 98 e 99 depois de Cristo. De toda forma, sabemos que o apóstolo tinha um grande número de ministros entre seus associados: Tito, Aristarco, Silas, Arquipo, Timóteo,
Urbano, Lucas, Andrônico, Erasto, Barnabé, Marcos, Apolo, Epafrodito e outros tantos. Paulo cita algo interessantíssimo com relação a esses colaboradores, Clemente e demais colaboradores, no final do versículo 3. Olha um destaque, final do versículo 3 aí na tua Bíblia. O livro da vida. O livro da vida. Os diversos ministros tinham os seus nomes no livro da vida, diz ele. Nos lembramos imediatamente das palavras do próprio Jesus em Lucas 10, 19 e 20. Você conhece esse texto? Lucas 10, 19 e 20. Deixa um dedo marcado em Filipenses. Por falar em livro da vida, vem esta palavra de Jesus para nós em Lucas 10, 19 e 20. Eu, Jesus, lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Todavia, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Aleluia. Todo verdadeiro cristão tem seu nome registrado. Muitos crentes se impressionam com milagres, com sinais e maravilhas. Contudo, Jesus disse que muito mais importante do que milagre era ter o nosso nome escrito no livro. Esse livro aqui, registra aqueles cuja pátria está nos céus, como nós estudamos aqui alguns domingos atrás, Filipenses 3,19. Todos os santos do Senhor, independente de posição ou cargo, têm seus nomes fixados nos anais celestiais. No céu não existe bispos, diáconos, pastores, ministros, presbíteros, arcebispos, professores de teologia, ou o que quer que seja. Na cidade celestial existem apenas servos. Aleluia. Só existe servo. Na cidade celestial não existe católico, não existe presbiteriano, não existe batista, não existe assembleiano, não existe metodista, e o que quer que seja. Na cidade celestial só há servos do Senhor. Amém, meus irmãos? Estes servos do Senhor, moradores da cidade celestial, são apresentados com os nomes escritos no livro da vida. Por exemplo, deixa o dedo aí em Filipenses, avança para o último livro, Apocalipse. Apocalipse 3, 4 e 5. Jesus está falando com o pastor da igreja em Sardes. E ele diz, Apocalipse 3, 4 e 5. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eram homens, mulheres puras. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha que coisa gloriosa. A Bíblia também apresenta pessoas cujos nomes não estão no livro da vida. Por exemplo, Apocalipse 13, já que tu estás aí em Apocalipse, acompanha comigo, Apocalipse 13, 7 e 8, o anticristo será adorado por quase todos os habitantes desse mundo, a gente sabe disso. Lemos nos versículos 7 e 8, que foi dado autoridade a ele, ao anticristo, sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha essa hipérbole aqui, aqueles cujos nomes não foram escritos no... O que a gente aprende com isso? Com essa hipérbole aqui, todos vão adorar. É que é ínfima
a quantidade daquelas pessoas, é minúsculo, a quantidade daquelas pessoas cujo nome está escrito no livro da vida. O censo do Wikipédia diz que 31,2% do mundo é cristão. 31,2% cristão. Supostamente o cristianismo é a maior religião do mundo. Quantos desse 31% são verdadeiros crentes? Quem sabe 1%? Quem sabe 0,5% desses 31%? Aqui, de nós aqui, quantos são verdadeiros cristãos? Só Deus sabe, e você no seu coração. Se Jesus é Senhor da tua vida, você é um cristão. Veja bem o que eu disse, não apenas que Ele é teu Salvador, mas Ele é Senhor da tua vida. Tu o amas de todo o coração, embora imperfeito, tu queres agradá-lo. Teu nome está escrito no livro da vida. O livro da vida é apresentado como a morada eterna dos santos. Já que tu estás em Apocalipse, lemos a respeito da morada eterna das pessoas cujos nomes não estão registrados no livro da vida. Olha Apocalipse 20, 11 a 15. Apocalipse 20, 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, eu estou lendo a NVI, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, qual seria? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha sido feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a separação de Deus. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mas a Bíblia não apenas apresenta aqueles que vão morar separados de Deus no lago de fogo. A Bíblia também apresenta a morada eterna daqueles cujos nomes estão no livro da vida. Tu acabaste de ler o 20, passa uma página, 21, 27. Olha aí, sobre a Nova Jerusalém. As pessoas cujos nomes estão registrados no livro da vida, a Nova Jerusalém. Nela, a Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Por fim, vemos que os crentes verdadeiros, segundo a palavra do Senhor, têm seus corações no céu, de onde aguardam o retorno do Senhor Jesus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. Ele, Jesus, transformará o nosso corpo, ora humilhado, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo o seu poder. Portanto, permanecei firmes no Senhor. Existe um futuro maravilhoso nos céus, para mim e para você. Consequentemente, vamos permanecer firmes no Senhor. Amém?